Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer aqui uma palavra com o seguinte tema: faça algo eterno. E como base bíblica, vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Faça algo eterno para Deus. Nós vamos ver aqui que o Abel, o personagem Abel, ofereceu um maior sacrifício e obteve testemunho. E aquilo que Abel ofereceu a Deus, fala até hoje, está registrado na palavra de Deus, que a oferta de Abel foi aceita. Em contrapartida, a oferta de Caim não foi aceita, e está aí, por causa da inveja, o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Lá em Gênesis 4, do 1 ao 10, nós vamos ver essa história. Nós vamos ver que conheceu Adão e a Eva, e a Eva concebeu e teve a Caim. E ela disse adquirir um varão com auxílio do Senhor. A palavra Caim, o nome próprio Caim, significa possessão, aquisição. E ele foi agricultor. E lá no versículo de número 2, tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Abel significa passageiro, né? Ou então criador de gados. Quando nós olhamos aqui para o significado desses dois nomes próprios, Caim, possessão, e Abel, passageiro, nós já vamos entender a história de Caim e Abel, a história da oferta de ambos, e vamos entender que aquele que é possessivo, que é aquele que é ambicioso, que é aquele que deseja o que é do outro, que é aquele que tem ciúmes, tem prejuízos e ainda não entra na glória com o Senhor, acaba indo para o inferno. Enquanto que Abel, passageiro, vem dizer tudo aquilo que representa o cristão. O cristão, ele é passageiro, ele não é deste mundo, como o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho de João, que nós não somos desse mundo. Ele não era do mundo, como nós também não somos do mundo. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo de número 17. Todo cristão, ele é um peregrino. Parece que vejo a onisciência de Deus aos nomes dados por Adão e Eva, a Caim, possessão, a Abel, passageiro. E nós vamos entender que, ao cabo de dias, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Nós vamos observar na palavra do Senhor que tanto Caim como Abel estavam levando ao Senhor a sua oferta. Entendemos logo, de imediato, que Adão e Eva ensinaram os meninos, ensinaram a adorar a Deus, a ofertar a Deus, e ensinaram a ofertar a Deus o melhor. Porque no contexto da história, nós vamos ver que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim, dando Deus uma segunda oportunidade a Caim para que ele ofereça, então, assim como seus pais o haviam ensinado no decorrer dos anos. Lá podemos ver ainda no versículo de número 3, que Caim ofereceu primeiro. Nem sempre o que é primeiro é agradável, pode ser precipitado.
não podemos nos apressar em ofertar ao Senhor alguma coisa de qualquer maneira ou de maneira precipitada, impensada, de qualquer jeito. Lá no versículo 4 diz a Bíblia: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Observe os detalhes: primogênito das ovelhas e da gordura delas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim ofertou, Abel também ofertou. E Abel ofertou o melhor, o animal mais perfeito, ou sendo redundante, ou ainda dizendo o animal perfeito, sem mancha, sem mácula, ofereceu a Deus o melhor. E quantos nós temos no nosso meio oferecendo a sobra do tempo, oferecendo a sobra, aleluia, da hora, oferecendo a Deus minutos minguados, ou ainda mesmo o tempo só de domingo para cultuar a Deus, e ainda vai no culto e não cultua da melhor maneira, da melhor forma, enquanto que nós estamos vendo aqui que o passageiro Abel ofereceu algo sem defeito para Deus. Não podemos oferecer algo com defeito de qualquer jeito. E Deus recebeu a oferta de Abel, e nós podemos ver que a oferta de Abel, como está registrado em Hebreus 11, versículo de número 4, ela foi recebida. Veja que Abel oferece apenas um sacrifício, apenas um holocausto, e o holocausto dele foi tão perfeito que está registrado na eternidade para a glória de Deus, e fala a favor de Abel quando o próprio Deus relata daquilo que Abel fez para com ele. Lá no versículo de número 5, mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Nós podemos entender que Caim, ao fazer mal feito, ao fazer de qualquer jeito, ele não recebe a atenção de Deus. Ninguém que oferece alguma coisa a Deus de qualquer maneira, ou de qualquer jeito, até mesmo o seu culto, aleluia, Deus não aceita. E nós podemos entender que temos muitos hoje, nos nossos dias, que estão na igreja, vivendo uma igreja social, sem oferecer a Deus o verdadeiro culto de louvor, de adoração, aprender da sua palavra. Muitos estão que nem Caim, oferecendo de qualquer jeito e querendo o reconhecimento de Deus. Aleluia! Coisa que não vão ter, porque o próprio Deus aqui rejeita aquele sacrifício de Caim. Logo, Caim, sendo possessivo, ficou com ciúmes do seu irmão Abel, não é verdade? E então cai o seu semblante. Aleluia! Entendemos que quem oferece o melhor, Deus recebe. Lá no versículo de número 6, então disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Aleluia! Nós podemos ver que com Abel, Deus não dirige a palavra, mas dirige a palavra a Caim, que fez errado. Significa dizer que Deus dá a segunda chance, Deus dá o aviso, Deus dá uma outra oportunidade para que faça direito. Ainda estamos no tempo da graça, ainda estamos no tempo da misericórdia do Senhor, aonde existe a possibilidade de arrependimento para cultuarmos a Deus da melhor maneira, da maneira perfeita, aquela que Deus recebe, e não de qualquer jeito. Aleluia! E Caim é avisado. Nós podemos ver aí na vida de Caim a ira, o rancor, o remorso, os ciúmes e a inveja. E nós podemos entender que ele poderia ir lá de novo no fruto da terra,
colher o melhor e oferecer a Deus. Aleluia, fazer de novo. Versículo 7. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te. Mas sobre ele deve dominar. Deus está dizendo para ele, faz de novo, faz bem feito, que eu vou receber o teu sacrifício. Nós podemos ver aqui que aquilo que o homem plantar, ele vai colher, sem acepção de pessoas. Aqui nós podemos ver, aleluia, um Deus na sua onisciência justo, que não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode receber algo mal feito, aleluia, em detrimento de algo que foi oferecido com perfeição. Deus é justo, e o que o homem plantar, o homem vai colher. E Deus avisa a Caim, dizendo que Caim devia dominar sua cobiça, deveria dominar o seu pecado, deveria dominar a sua intenção errada, a sua intenção má. Deus já sabia da sua conduta, Deus já sabia da sua intenção e avisa duas coisas. Primeiro, que não foi aceito, aleluia, e segundo, que é avisado. Aqui está demonstrado o grande amor de Deus para o pecador, aleluia. E nós vamos ver no versículo de número 8, e disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. No versículo 7, Deus avisa. No 8, Caim resolve. Caim se determina a eliminar o adorador. Ele está determinado a eliminar aquele que ofereceu o melhor para Deus. Aleluia. E nós vamos ver aqui, no versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Todo o egoísmo, toda a falsidade. E isso nós estamos vendo através de um cinismo descontrolado no nosso meio, verdadeiros Caíns, aleluia, querendo abater aqueles que adoram ao Senhor, aleluia. O Senhor, no versículo de número 9, quer saber aonde está o adorador. É claro, nós entendemos na palavra de Deus que Deus sabia muito bem aonde estava Abel. Abel estava nos braços do Senhor, mas Deus queria ouvir da boca de Caim, aleluia, para ficar ratificado todo o seu egoísmo. E Deus procura o adorador. Ainda que matem o adorador, Deus está interessado em adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E o que nós estamos vendo aqui, que o Caim não aguenta ver alguém adorando com perfeição e quer eliminar a Abel, aleluia. Os possessivos, os lobos, os joios, os falsos profetas, os falsos irmãos querem destruir o verdadeiro adorador, aquele cujo qual adora e Deus recebe. No versículo 10, disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aleluia! O que quer que fizemos, o que quer que venhamos fazer, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Nós vamos ver no contexto da história de Caim e Abel, que Caim fez algo eterno para a sua destruição, está no inferno, enquanto que Abel fez algo eterno para a sua salvação. Caim não entendia a eternidade com Deus, enquanto que Abel
entendia o espiritual e plantou no reino espiritual, através da adoração, através do sacrifício, através da renúncia, vivendo de uma maneira cristã, em arrependimento e mudanças de atitude. Diz a Bíblia, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Os paralelos, Caim e Abel, o possessivo e o passageiro, o perfeito e o errado. E nós vamos ver que Deus testifica que alcançou o testemunho que era justo, está falando de Abel, dando o próprio Deus, ao próprio Deus as ofertas, e a oferta que Abel ofereceu fala por Abel até hoje. O interessante de nós entendermos é o que é que nós estamos plantando para colher. O interessante que nós podemos entender o que nós estamos semeando para colher. Os nossos frutos, a traça corrói, a ferrugem corrói, estará em detrimento para sempre, ou o que nós estamos fazendo durará para a eternidade. O que estamos fazendo são obras vivas, obras que durem para a eternidade, onde o próprio Deus dará testemunho do que o que nós estamos fazendo valeu a pena para a glória dele, ou então o que nós estamos fazendo será então, aleluia, para destruição e tormento eterno. Faça algo eterno para Deus, ofereça o melhor para Deus, ofereça algo, aleluia, que não se corrompa, algo que mesmo que venhamos a caminhar, aleluia, para o martírio, estas obras irão falar em nosso favor lá na eternidade para a glória de Deus. Faça algo eterno, não faça como Caim, não inveje ninguém, faça você algo importante, faça você algo que te conduza à eternidade com o Senhor, faça algo eterno, não se importa com esses que estão aí, vivendo uma igreja social, vivendo uma igreja em busca de posição, em busca de reconhecimento, aleluia, fazendo de qualquer jeito, aleluia, como se Deus não soubesse de nada, mas a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, portanto, faça algo que dure a eternidade, em o nome de Jesus, para que o próprio Deus um dia testifique ao teu respeito daquilo que você fez. Ofereça a Deus obras vivas e não obras mortas. Receba essa palavra em o nome de Jesus.